Bom dia, irmãos. Bem, Giovana, tudo bem, Eliane? Não, tá tudo bem, não. Tá acontecendo alguma coisa aqui, como estou dizendo. Oi? Está acontecendo aqui. Deus, parece que não. Tá cortando. Tá cortando, quase não deu para te escutar. Pois é, não sei o que está acontecendo aqui, não. Da Eliane, sua voz está fanhosa. Parecendo que a menina fanhosa. Boa noite, Eliane. Boa Seja noite. bem-vinda a mais uma live. Só que eu não estou nem vendo vocês. Agora mesmo. Calma. Bora escutar louvor, Não Bora, vai. porque senão a Eliane vai ficar fanhosa aí. Isso aí é mãe. Não, agora está aparecendo. Só quem tem raiz importa o que eu suportei. O seu amor por mim é bem maior do que eu possa imaginar. É capaz de mover as montanhas só pra me salvar. Outro Deus assim tão amável eu jamais encontrarei. Ele faz de tudo pra que eu possa nele confiar. Eu não conheço outro Deus que me proteja e me ame assim. Eu não conheço outro Deus que em suas asas posso descansar. Eu não conheço outro Deus que me faz levantar se eu cair. Eu não conheço outro Deus tão poderoso como meu Senhor. No passado ele fez um cego enxergar em Jericó. E até hoje faz milagres que eu não posso explicar. Mesmo sendo tão pecador, ele sempre cuida de mim e realiza o seu melhor em minha vida. Oh, eu não conheço outro Deus que me proteja e me ame assim. Eu não conheço outro Deus que em suas asas posso descansar. Eu não conheço outro Deus que me faz levantar se eu cair. Eu não conheço outro Deus tão poderoso como meu Senhor. Eu não conheço outro Deus que me proteja e me ame assim. Eu não conheço outro Deus que em suas asas posso descansar. Não conheço outro Deus que me faz levantar se eu cair. Não conheço outro Deus tão poderoso como meu Senhor. Tão poderoso como meu Senhor. Poderoso como meu Senhor. Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado
sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. Vocês. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. O pastor leva suas ovelhas em segurança. Vamos cantar sobre isso novamente? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. Vocês. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, de água limpa pra beber. Em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Declare com Ele, com Ele. Louvado seja nosso Deus. Pelo vale da sombra da morte. Quem busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti.
salvação, o meu coração em ti. Respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará. Minha salvação, o meu coração em ti. Lá não haverá noite, só a luz que vem do trono de Deus. Eis que todas as coisas serão novas lá em Jerusalém. Terei sede, pois da água viva eu beberei. Lá no céu
alegria de não ter mais que chorar. Você só vai chorar de alegria lá. Amém? É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém. Ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo ele vem e a recompensa ele trará. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel. Canta com a gente. Lá no céu não haverá mais lágrimas e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Lá no não haverá mais lágrimas e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Que esperança maravilhosa, meu Deus. Obrigada. Obrigada por nos dar, por nos colocar essa esperança no coração. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ótimo. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Todos sejam bem-vindos aqui ao nosso culto online, mas graças a Deus estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome de Deus. Vamos fazer uma oração agora? Oremos. Querido Deus, obrigado porque estamos aqui juntos em Teu nome, reunidos entre amigos e irmãos. Possamos estar aqui reunidos a ponto de estar preparados para receber a Tua palavra. Que o Senhor toque Amém. nosso coração e que o Teu Santo Espírito também preencha ele. Abençoe também o pregador que estará trazendo a mensagem. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite novamente. Estaremos hoje com o pastor Júnior. Ele trará a mensagem para a gente. E só que antes dele começar a mensagem, vamos cantar um inicial, Adorá-lo, do CD Adoradores. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para serem os seus adoradores. O Pai é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O convite para você hoje: adore, exalte, alegre-se no Senhor, conheça Jesus, entregue-se a Ele. Adorá-lo eu vou, ó Deus de Israel,
Adore ao Senhor. Adorar eu vou. Deus de Israel, majestoso tu és. Terra e no céu, eu prostrado estarei, no estrado dos teus pés, em teus atos, Senhor. Eu te exaltarei. Cante aleluia. Aleluia, aleluia, Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Adore o Criador do céu, do mar, da terra, da fonte das águas. Adore ao Senhor. Deus de Israel, majestoso tu és, Senhor. Na terra e no céu, eu prostrado estarei, estrado dos teus pés, em teus atos, Senhor, eu te exaltarei. Toda honra e glória sejam dados ao Senhor Jesus, amém? Amém, né? Está com você, pastor. Deus possa te usar. Amém. Vamos orar então? Oremos. Pai do céu, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de podermos ser chamados de teus filhos. Nesse momento reunidos, ainda que distantes, para estudar a tua palavra, nós te pedimos o teu Santo Espírito mais uma vez, que nós possamos, mediante o mergulhar nas páginas sagradas, compreender teus planos para nós. Tudo isso te pedimos pelo sagrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só mudar aqui para poder... Pronto. É um prazer estar aqui com vocês, da cidade e adventista da Cidade Jardim. Acho que é isso, né? Se eu errei, vocês me corrijam. É isso mesmo? Adventista Cidade Jardim. Eu sou novo aqui no estado de Goiás, então nós provavelmente não nos conhecemos, né? Mas teremos o prazer aí, se Deus permitir, de mergulharmos dia a dia no estudo, e se não aqui, no céu, todos teremos a eternidade para nos conhecermos de maneira pessoal. Eu sou o pastor Júnior, sou o pastor auxiliar da Igreja Adventista do Setor Pedro Ludovico, também sou o pastor da escola, do colégio, né, do Colégio Adventista Setor Pedro Ludovico, e estamos aqui desenvolvendo o trabalho que Deus nos permitiu, e hoje, pelo convite aí da igreja, nós estaremos reunidos para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia e vem comigo para o livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Perdão, Mateus capítulo 1. Eu estou com uma outra pregação aqui na cabeça já. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do texto bíblico,
ok? Eu gosto de estudar bastante o texto em si. Em vista disso, espero que você esteja ávido aí na sua agilidade bíblica, né? Eu sou das antigas, nos JAs das antigas tinha os concursos de agilidade bíblica, não sei quantos lembram dessa época, né? Eu sou dessa época, da agilidade bíblica, Bíblias ao ar, e aí falava-se o texto e as pessoas, e eu sou viciado em Bíblia. E hoje nós vamos estudar um pouco da Bíblia Sagrada em alguns textos, tá bom? Se você achou Mateus capítulo 1, nós vamos ler o versículo 11, ok? Mateus capítulo 1, verso 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha na sua. Na minha Bíblia diz o seguinte, Mateus 1, 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Esse é o texto. Geralmente, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente faz ali um ano bíblico, quando a gente faz um reavivado por sua palavra, nós costumamos chegar nas genealogias e nós lemos, né, fulano, filho de ciclano, beltrano, e aí a gente acaba assim, o que isso tem a contribuir? Às vezes, né, eu já fiz isso, e eu falo por experiência, eu já pulei genealogia. Eu confesso o meu pecado para vocês. Eu já pulei genealogia. Assim, isso aqui, eu vou para a parte mais legal. Eu vou para a parte lá que tem o pequenininho matando o gigante. Eu vou lá para a parte que tem o povo destruindo as muralhas. Eu não quero saber quem é pai, quem é filho, quem é neto, quem é bisneto de ninguém, não. Eu vou me embora. E eu já fiz isso. Só que depois de um tempo, e eu comecei a entender que se as genealogias estão na Bíblia, elas têm algo a nos ensinar. O texto é sagrado. Deus inspirou para que lá estivesse. Então, a pergunta que eu me faço hoje é, o que é que eu tenho para aprender em uma genealogia? E aí, hoje, nós vamos estudar esse pequeno versículo de Mateus, capítulo 1, versículo 11. Eu não sei se vocês já pararam para estudar a genealogia de Cristo, mas o versículo 11 é, se não, o versículo mais importante dentro da sua genealogia. Quando você estuda o objetivo do livro de Mateus, quando você estuda o objetivo ou o propósito do evangelista Mateus em escrever o seu evangelho, e você volta aqui para o capítulo 1 e você lê o versículo 11, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Quando você entende o que esse texto está dizendo, a Bíblia começa a fazer um pouco mais de sentido no Novo Testamento. Só que para a gente entender o que é que esse texto está dizendo, nós temos que voltar lá para o Velho Testamento. Então, vem comigo para o livro de 1 Samuel, capítulo 8. Vem comigo, 1 Samuel, capítulo 8. E hoje, nos minutos que nós temos, nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Samuel, e aí vamos dar os primeiros passos para entender o porquê, lá, o versículo 11 do primeiro capítulo de Mateus é importante. Então, 1 Samuel, capítulo 1, verso 8. Quem achou, grita amém. Os microfones estão fechados, eu não vou escutar, mas Deus vai, é ele que é o importante, né? Todo mundo achou aí, então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, vamos ler o texto, então, na minha Bíblia, diz o seguinte: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e estes foram juízes em Berseba. Olha aqui para mim agora. Nos tempos de Samuel, depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, que foram os dois grandes líderes do povo de Deus, instituiu-se no povo de Israel uma liderança chamada de juízes. Os juízes eram líderes levantados por Deus, usados pelo Espírito Santo, para direcionar o povo na vontade de Deus. O principal desses juízes foi Samuel. Samuel não foi somente juiz, Samuel tinha um tríplice trabalho. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era
profeta, ok? Samuel é um dos únicos personagens que nele acarretam-se 3 cargas espirituais: juiz, sacerdote e profeta. Sendo Samuel o principal desses juízes, nós temos outros nas histórias. Nós temos Sansão, nós temos Jefité, nós temos Gideão, nós temos Débora e outros juízes. Só que Samuel é o primeiro, é o mais importante, é o que tem ali uma primazia dentro do juiz. Só que Samuel, como você e eu, e aí eu não vou dizer as mulheres, né? Mas tem gente que eu estou vendo aqui que já não tem nem cabelo mais, né? Mas, assim, ó, o tempo vai passando, né? E a gente vai ficando velho, né? Eu falo porque os meus já estão caindo, estão tudo ficando branco também. O tempo vai passando e a gente vai ficando velho. E Samuel não foi diferente. Samuel foi ficando velho, e Samuel já não dava conta mais de julgar todo Israel. Então, o que foi que ele fez? Ele dividiu as cargas. E ele chamou os seus filhos, Joel e Abias, para julgarem ao sul de Israel, numa cidade chamada Berseba, enquanto Samuel julgava ao norte de Israel, em uma cidade chamada Ramá. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo entender o texto? Show! E aí vem o versículo 3 do capítulo 8, que diz assim, ó: porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, eles se inclinaram a 3 coisas: a avareza, eles aceitaram suborno e eles perverteram o direito. Olha só. Então, os filhos de Samuel, eles praticaram avareza, ou seja, o que é avareza? O que eles queriam era posses, era dinheiro. Como sacerdotes, como juízes, o seu intuito de vida passou a ser focado em coisas, em bens. Então, eles começaram a ser avarentos. Segundo, eles começaram a aceitar suborno. Olha aqui, e nós vemos que juízes pervertidos pelo suborno não é uma particularidade brasileira. Que interessante, né? Desde os tempos de Israel, nós já tínhamos juízes que se pervertiam no suborno. Pior do que isso, o texto diz que eles perverteram o direito. Então, eles praticavam injustiça, ok? Se você tiver um tempo, se você ler o livro de Êxodo, capítulo 23, do versículo 6 ao 9, ali Deus declara que os juízes do seu reino, eles não podiam perverter o direito, os juízes do seu reino, eles não podiam aceitar suborno, e os juízes do seu reino tinham que ter o foco na justiça e não na avareza. Ou seja, os filhos de Samuel foram contra todos os aspectos da aliança instituída por Deus lá no Sinai. Então, esse é o contexto que nós temos. E aí o texto continua, versículo 4. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. Eles disseram: vê, tu já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as outras nações. Olha só o que o povo está fazendo. Antes desse pedido, o que é que o povo tinha? O povo tinha homens que eram juízes. E esses homens que eram juízes estavam, de alguma forma, trazendo um prejuízo para o povo. O povo estava se sentindo prejudicado pelos atos dos juízes. Os juízes estavam sendo avarentos. Os juízes estavam aceitando suborno. Os juízes estavam praticando a injustiça. E a forma que eles encontraram para solucionar esse problema é constituir sobre eles um rei. E aí você pode pensar, não, talvez essa possa ter sido uma boa ideia. Deixa eu te apresentar 3 coisinhas. Primeiro, eles deixaram, se isso se concretizasse, eles iam deixar de ter juízes para ter agora um cargo muito mais elevado que um juiz, certo? Antes eles tinham juízes aqui nessa esfera. E agora, com a busca das
solução para a avareza, a busca da solução pelo suborno, a busca da solução pela injustiça, eles queriam que um homem agora ocupasse um cargo maior do que juiz, o cargo de um rei. Outra coisa, eles deixariam de ser julgados por homens, que eram juízes, e eles passariam a ser governados por homens. Deixariam de ser simplesmente julgados por homens e passariam a ser governados por homens. Terceiro, a jurisdição do rei não seria mais uma jurisdição local. Lembra que eu falei para você? Os filhos de Samuel, eles julgavam em uma cidade chamada Berseba, no sul de Israel. Samuel julgava numa cidade chamada Ramá, ao norte de Israel. Só que agora, com o rei, a jurisdição do rei não seria mais uma cidade ou outra. A jurisdição do rei seria agora nacional. O rei teria primazia nacional. Agora eu te pergunto, você acha que isso daria certo? Você acha que foi uma boa ideia do povo de Israel substituir juízes por reis? O problema, tanto o problema como a provável solução encontrada pelo povo de Israel não levava em conta o principal fator. O principal fator do problema todo não era o cargo. O principal fator de todo o problema era o ser humano. O humano, por si só, é ruim. O humano, por si só, não presta. O humano, por si só, não serve. É pó, é barro, é imundície, como disse Isaías. E aí, o povo de Israel teve a bendita ideia de instituir sobre eles um rei. Agora, olha o que acontece. Volta comigo para o texto. Versículo 6. Diz assim, ó. Porém, estas palavras não agradaram a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. Olha só a diferença do profeta para o povo. O povo se desagrada, e então ele quer que a sua vontade seja estabelecida. Eu quero um rei. O profeta se desagrada, e ele quer que a sua vontade seja estabelecida? Não. O que é que ele faz? Ele procura o Senhor. Senhor, eu não estou gostando de uma situação que está acontecendo aqui. O povo está revoltado, o povo não quer mais ter juízes, pior, o povo quer ter um rei. E aí, o que é que a gente faz? E aí o versículo 7 vem e diz o seguinte. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, porque eles não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Opa! Aqui nós temos uma informação nova no texto. Quando Deus é consultado pelo profeta Samuel, quando Deus é consultado para saber o que foi que aconteceu, Deus dá uma notícia e fala assim, não, Samuel, fica tranquilo, eles não estão contra você. O povo não se levantou contra os teus filhos por tua causa. Não é contra os juízes que eles estão incomodados. Tem um problema instaurado. Eles estão me rejeitando. Eles não querem que eu reine sobre eles. E isso nos dá uma implicação. O povo de Israel já tinha um rei. O povo de Israel já estava estabelecido sob o domínio de um rei. Deixa marcado o livro de 1 Samuel e vem comigo para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 16 a 18, 3 versículos, tá bom? Êxodo capítulo 15, do versículo 16 ao 18. Diz o seguinte, ó. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que se passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiristes.
Tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhar-te, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Versículo 18, o que é que diz? O Senhor o quê? Reinará para sempre. Opa! Esse capítulo 15 é o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés acontece logo depois que eles saem do Mar Vermelho. Eles passam o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho, e quando eles estão lá do outro lado, eles entoam o Cântico de Moisés, ok? Aí no Cântico de Moisés, na última frase da música que eles cantam, eles falam assim, ó, o Senhor reinará para sempre. Na libertação do povo de Israel do Egito, o Cântico de Moisés já concedia ao Senhor, a Deus, o trono eterno de Israel. Então, quando a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 8, e Jesus fala assim, não, Samuel, fica tranquilo, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Por quê? Porque o Israel já tinha um rei. E esse rei era o Senhor. Um pouco mais na frente, em Deuteronômio, capítulo 35, vai comigo. Deuteronômio, capítulo 35. Aqui nós temos o último sermão de Moisés. As últimas palavras de Moisés para o povo de Israel antes dele morrer. Ok? Deuteronômio, capítulo 33. Eu falei 35, não foi? É a velhice. Eu ainda tenho cabelo na cabeça, mas a mente já não funciona direito. Deuteronômio, capítulo 33. Vamos lá. Deuteronômio 33. Aí nós vamos ler os versículos de 1 a 5, que diz assim, ó. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Aí olha o que Moisés diz. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu Deus de um monte de Parã e veio das miríades de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão nas tuas mãos. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Aí o versículo 5 diz assim, ó. E o Senhor se tornou o quê? Rei. E o Senhor se tornou rei. Então nós temos um elemento estabelecido aqui. Quando o povo de Israel passa do Mar Vermelho, Deus tem direito ao trono eterno de Israel. Quando Deus vai lá no Monte Sinai e entrega a aliança para o povo de Israel, Deus, por meio da aliança, assume o trono de Israel. Então, Deus agora era o rei de Israel. Vai lá comigo para o livro de Samuel de novo. Samuel, capítulo 8, versículo 7, que nós lemos. E diz assim, ó, vamos ler o versículo 7 mais uma vez. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Agora a gente entende o porquê Deus dá essa resposta para Samuel. Quando o povo pede um rei, eles não estão pedindo um rei, eles estão pedindo um outro rei. Eles estão rejeitando a Deus, eles estão rejeitando a Deus como seu rei e desejando um rei próprio. Desejando um rei como eles, um rei humano. E aí a gente pega um monte de pedra para jogar neles, né? Que povo feio. Que povo terrível. Eu jamais faria uma coisa dessa. Não é assim que a gente fala às vezes? Mas vem cá. Quem é que está sentado no trono da tua vida? Quem é o rei da tua vida? Você pode encher o teu pulmão de ar. Às vezes, quem pegou Covid já não consegue fazer muito isso, né? Mas com o máximo que você pode... Consegue encher o teu pulmão de ar e gritar a plenos pulmões e dizer assim, ó, Deus é o meu rei.
sem ser hipócrita? Você consegue fazer isso? Deus é o meu rei. A gente pega pedra para tirar no povo de Israel, mas a gente não sabe que se está registrado aqui na Bíblia, é porque tem algum ensinamento para a minha vida. Quantas e quantas vezes a gente rejeita a Deus? Quantas e quantas vezes a gente tira Deus do trono e fala assim, Senhor, fica aqui na plebe e deixa que eu assumo agora. Deixa que eu mesmo me coroo. Deixa que eu use o cetro, porque eu sei o que eu vou fazer. Quantas vezes a gente faz isso? Não é? O povo rejeitou o reinado de Deus. E a pergunta que fica é, por quê? Por que o povo rejeitou a Deus como rei? Por que o povo fez isso? E Deus mesmo responde. Versículo 8, vem comigo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. E diz assim, ó. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, não, o povo de Israel me rejeitou como rei, mas isso não é de hoje. Mas isso não é de agora. Isso está acontecendo desde quando eu tirei eles do Egito. E aqui a gente aprende uma lição. Quando a gente tira Deus do trono, isso não acontece de uma hora para outra. Quando a gente tira Deus do trono, é que sucessivamente, em pequenos e dados momentos da nossa vida, a gente vai tentando assumir a rédea, a gente vai tentando ser o rei da nossa vida, e nesses pequenos momentos, a gente vai aprendendo que é possível, que Deus permite que a gente segure as rédeas, até que chegue um momento que te tira ele do rei. Deus diz assim, não é de agora. Quando o povo de Israel decide, fala assim, não, a gente não quer mais Deus como rei. Isso não é de uma hora para outra. Não é um elemento repentino. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Quando a gente rejeita Deus, quando a gente tira Deus do trono, é porque a gente já vem fazendo isso com outras e outras coisas. Quando a gente tira Deus do controle, é porque a gente já vem fazendo isso diversas vezes. Vem comigo para o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32, versículo 4. Agora vai estar certo o texto. Êxodo 32, verso 4. Acharam aí? Êxodo, capítulo 32, verso 4. Na minha Bíblia diz assim, ó. Este, falando de Arão, este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. O cheiro do Mar Vermelho ainda estava na roupa deles. E eles já estavam adorando outros deuses. O cheiro do Mar Vermelho ainda estava na roupa. E eles já tinham feito um ídolo. E olha o que eles ousaram dizer. Israel, estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Incrível, né? Incrível. Ainda podiam sentir o cheiro, mas mesmo assim substituíram o Senhor pelos bezerros de ouro. Quando a gente vai lá para 1 Samuel capítulo 8, a gente percebe que isso não é de uma hora para outra. Isso já vinha acontecendo desde horas depois do Mar Vermelho. Quando a gente tira Deus do controle, é porque a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Quer ver outro texto? Juízes, capítulo 2, um pouco mais na frente. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. Olha, eu falo muito, tá? Mas eu vou tentar correr aqui para acabar.
Falo demais. Quando vai falar de Bíblia, então, eu me empolgo. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim, ó: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. E olha o que o texto diz: que não, o quê? Conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Há uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração que não conhecia o Senhor começou a servir outros deuses. E aí, meus queridos, no livro de Juízes, o que nós temos é uma sucessão de momentos em que o povo de Israel volta para este momento. Nasce um juiz, liberta o povo, Deus é o nosso Deus. Anos depois, Baalins de novo. Nasce outro juiz, liberta o povo. Anos depois, Baalins novamente. Um povo que não se relacionava com o Senhor. Um povo que não conhecia o Senhor. Até que chega o momento, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, que eles tiram Deus do trono. E aí o versículo 8 nos diz, então, que o motivo do porquê eles fazem isso é porque eles já vêm fazendo isso há muito tempo. Eles já vêm tirando Deus do trono há muito tempo. E aí a história continua no versículo 9, dizendo assim, ó: agora, pois, atende à voz deles, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito que o rei houver de reinar sobre ele. Agora, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eles foram pedir um rei porque eles estavam se sentindo prejudicados e injustiçados com 3 coisas, certo? A avareza dos juízes. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui também. A avareza dos juízes, suborno dos juízes, e a terceira coisa era a injustiça dos juízes, ok? 3 coisas: avareza, suborno e injustiça. Aí eles vêm e clamam a Deus e pedem um rei. Aí Deus fala assim, tá, eu vou dar para vocês o rei. Só que presta atenção numa coisa. O rei, ele vai ter direitos. E os direitos do rei são o seguinte. Vem comigo para o texto. Versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse, este será o quê? O direito. Segunda vez que a palavra direito é apresentada, ok? Esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vocês. Aí fala assim, ó, ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram adiante dele. Versículo 12. E os porá uns para capitão de 1000 e para capitão de 50, outros para lavrarem o seu campo e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Versículo 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. Versículo 15. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos.
Esse nosso Deus é bom demais. Ele chega para o povo e fala assim, vem cá, vocês estão reclamando de 3 coisas. Vocês estão reclamando que os juízes, os homens, eles são avarentos, eles aceitam suborno e eles são injustos. Isso aí eu posso falar. É só vocês virem falar comigo que eu resolvo isso aí. Só que vocês querem um rei. Tá bom. Agora, escuta só o que é que o rei vai ter direito. Ele vai ter direito a cavaleiros e vocês vão ter que dar. Ele vai ter direito a lavradores e vocês vão ter que dar. Ele vai ter direito a exército e vocês vão ter que dar. Ele terá direito a perfumistas, cozinheiras e padeiras. E adivinha, vocês vão ter que dar. O rei terá direito da sua produção para sustentar o seu palácio. E adivinha quem vai dar? Vocês. O rei terá direito a servos. E adivinha quem vão ser esses servos? Vocês. E aí existe uma palavrinha que a gente ama demais na vida. O rei terá impostos. E quem vai pagar? Vocês. Eu quero que deixar bem claro aqui que esse vai ser o direito dos reis. Esse Deus é bom ou não é? Deus está sendo rejeitado. Deus está sendo tirado do trono e ainda assim ele dá o conselho. Ele vai explicar quais são os malefícios disso tudo. Ele fala assim, pessoal, vocês estão pensando no que vocês estão pedindo? Vocês pararam para pensar no que vocês estão pedindo? Porque tem um probleminha aí, versículo 18. Olha qual é o problema. Então, esse texto, eu gosto desse texto. Diz assim, ó. Então, naquele dia, vocês vão clamar por causa do vosso rei que vocês pediram. Mas o Senhor, o quê? Não vai ouvir vocês naquele dia. Vai chegar um momento em que vocês vão reclamar e vocês vão clamar, Senhor, o nosso rei, Senhor, está levando a minha filha para ser padeira, o rei está levando o meu filho para ser ferreiro, Senhor. Sabe o que Deus vai fazer? Foi você que escolheu, assuma as consequências. Existia um ditado de onde eu venho que diz assim, ó, montou no burro, aguenta o trote. Vai chegar um momento em que vocês não vão gostar de ter um rei. Porque vocês já têm um rei. E eu sou o rei. E olha como eu sou bondoso. Mas vocês não querem a mim. Vocês querem um rei humano aí, igual vocês. Mas se eu der, ele vai ter as suas prerrogativas de direito. E quando ele estiver exercendo o seu direito, eu tenho certeza que vocês não vão gostar. Aí o texto diz assim, ó, versículo 19. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel. E disse o quê? Não, a gente não vai reclamar, Jesus. Não, a gente não vai achar ruim. Já viu? Quem é pai e mãe? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é mãe, quem é pai aí? É, né? Vocês já viram assim, ó, eu vou te dar, mas se tu vier reclamar, aí o filho fala assim, não, eu não vou reclamar não, né? Não tem isso, né? Olha, mãe, deixa eu ir na roda gigante, deixa eu ir na roda gigante, deixa eu ir na roda gigante. Aí você fala, menino, é alto, menino, isso é alto. Não, eu quero. Ó, se tu chegar lá em cima e tu querer descer, eu não vou te buscar. Não, eu não vou querer descer. Aí sobe na roda gigante, quando chega lá em cima, mãe! O povo de Israel. Aí Deus fala assim, ó, esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, eu não vou poder fazer nada, porque vai ser um direito do rei. Aí o povo de Israel diz, não, a gente não vai reclamar, não. A gente vai ter um rei. E aí eles falam assim, ó, versículo 20. Estamos acabando já, tá? Nós vamos ter um rei, versículo 20. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Duas coisas. Nós vamos ter um rei, porque nós queremos ser
iguais às outras nações. Não foi para isso que Deus chamou o povo. Deus não chamou o seu povo para ser igual. Deus não chamou o seu povo para ser parecido. Deus chamou o seu povo para ser diferente. Levíticos, capítulo 20. Vem comigo. Um pouquinho mais atrás na tua Bíblia. Levítico, capítulo 20. Nós vamos ler 2 versículos. Versículos 24 e depois o versículo 26. Levítico, capítulo 20, versículos 24 e 26. Na minha Bíblia diz o seguinte, ó. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra. Eu vou-la darei para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos o quê? Separei dos povos. Versículo 26. Ser-me-eis santos, separados, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. A palavra usada aqui para separar é badal. Badal é uma palavra usada para diferenciar as coisas. Essa separação que a palavra é usada é uma separação de diferente. Uma separação que diz assim, ó, eu vou separar porque isso é diferente disso. E aí o povo pede para ser igual às outras nações. E aí diz que a gente não comete o mesmo erro. Diz que às vezes a gente não quer ser parecido. Diz que às vezes a gente não quer ter os mesmos planos, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos líderes, os mesmos reis. A gente é igualzinho. Só muda o saco, mas é tudo farinha. A gente é igual. Quantas e quantas vezes a gente quer ser igual aos outros, ao invés de sermos diferentes? Não, a gente vai ter um rei, porque a gente vai ser igual às outras nações. E olha o que eles dizem, porque o nosso rei vai nos governar e vai sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Êxodo, volta. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Êxodo capítulo 14, verso 14. Isso aqui é um pouco antes do Mar Vermelho, tá bom? Moisés estava ali na frente do Mar Vermelho, o povo pega pedra, pega pau, fala assim, vamos matar Moisés, porque ele tirou a gente do Egito. Aí Moisés ora ao Senhor, fala, Senhor, querem me matar aqui, o que eu faço? Aí Deus fala assim, o que você está perguntando de mim? Diz o povo para marchar, manda entrar na água, porque aí deixa que eu resolvo. Aí, Êxodo capítulo 14, versículo 14, diz assim, ó, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe quantas guerras o povo de Israel venceu? Chuta aí. Quantas guerras o povo de Israel venceu? Nem uma. Todas foram ganhas por Deus. Ok? Todas. Quando o povo de Israel tentou lutar sem Deus, sabe o que aconteceu? Perderam. Nenhuma guerra foi ganha por Israel. Todas foram vencidas por Deus. Sabe o que o povo de Israel diz? O nosso novo rei vai à nossa frente e vai lutar por nós. Eles rejeitam o Senhor. Eles esquecem o Senhor. E, por fim,
eles desprezam o Senhor. Esse rei aí que está na gente não serve. Nós vamos ter o nosso próprio rei. E aí o capítulo encerra da seguinte maneira, versículos 21 e 22 de 1 Samuel, capítulo 8. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, voltou para o Senhor. Voltou perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel. Eu leio isso aqui com um sentimento de mágoa, sabe? De mágoa. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. Eu leio isso aqui com mágoa, como se, sabe, tivesse machucado o coração. Vou contar uma história para vocês aqui. Certa vez, meu pai me brigou comigo. Eu tinha feito uma coisa muito ruim, meu pai brigou comigo. Me brigou, me botou de castigo e tudo mais. E aí eu estava tão chateado por terem brigado comigo, que eu peguei um caderninho que eu tinha e eu escrevi uma frase. E essa frase, até hoje, quando eu lembro dessa frase, eu me machuco. Eu escrevi nessa frase assim, ó. Eu não tenho mais pai. Nossa. Hoje, muito mais velho, eu entendo a dor que meu pai sentiu quando ele leu. Meu pai entrou no quarto e eu dei para ele. Quando ele leu, o que estava escrito no caderno era, eu não tenho mais pai. E não falou nada. Ele saiu do quarto e não falou nada. E aí, chegou a hora do jantar e meu pai calado. Não falava nada. Na hora de dormir, ele sempre vinha e abraçava a gente e tudo mais. Foi no quarto da minha irmã e aí ele veio no meu. E quando ele entrou no meu, ele entrou calado. Sentou na beira da minha cama e me olhou. E naquela olhada, eu entendi que eu tinha machucado ele. Você que é pai, você que é mãe, imagina o teu filho te dar um recado, depois de você puxar a orelha dele e dizer assim, ó, não tenho mais mãe. Eu não tenho mais pai. E aí, ele olhando para mim, ele começou a chorar. Começou a chorar. Eu raras vezes vi meu pai chorando. Raras vezes. Mas aquela frase fez meu pai chorar. E no meio das suas lágrimas, ele olhou para mim e disse o seguinte, você pode não querer ter um pai, mas você sempre será meu filho. Nossa! Ali eu quebrei. Ali eu quebrei. Eu comecei a chorar e a única coisa que eu conseguia dizer era, pai, desculpa. Desculpa, desculpa. Eu não entendia a grandiosidade daquilo que eu tinha feito. Mas a frase do meu pai diz assim, ó, por mais que você não queira um pai, você sempre será meu filho. Então o Senhor disse a Samuel, atende a voz do povo. Dê a eles um rei. Por mais que eles não queiram ser meus filhos, eu vou ser sempre o pai deles. Dê para eles o rei. Quantas vezes a gente diz isso para Deus? Eu não tenho mais pai. Eu não tenho mais rei. Quem manda sou eu agora. E Deus lá de cima, ele continua dizendo, por mais que você não queira ter um pai, por mais que você
não queira ter um rei. Você sempre será meu filho. Quem que está no trono da tua vida? Quem que está no trono da tua vida? Que hoje, nesta noite, coloca Deus de volta lá. Risca a frase. Faça dele novamente o seu pai. Faça dele novamente o seu rei. E deixa Deus tomar de conta. Vamos orar. Pai do céu, mais uma vez em tua presença estamos e queremos te pedir, Senhor, que neste momento tu possas ser o nosso Pai. Por mais que por vezes e vezes nós rejeitamos, Senhor, o teu reinado. Por mais que vezes e vezes nós tiramos você do trono. Por mais que vezes e vezes nós escrevamos nos livros de nossas vidas, eu não tenho pai. Obrigado, Senhor, por continuar dizendo que por mais que nós não queiramos um pai, nós sempre seremos seus filhos. E se estamos, Senhor, sentados no trono de nossa vida hoje, nós queremos levantar neste momento e queremos te pedir, reine sobre nós. Seja o nosso rei, Senhor. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, com a certeza de que dos céus tu ouve as nossas orações, pois te oramos, em nome de Jesus. Amém. Talvez você estava sendo uma pergunta. O que é que esse texto tem a ver com Mateus capítulo 1, o versículo que nós lemos? Para que você entenda, nós temos que voltar outras vezes aqui. O importante é que você entenda essa parte primeiramente. Essa parte entendida, nós vamos ter que voltar aqui outras vezes. Vocês vão ter que ser obrigados a me reconvidar para que a gente possa continuar entendendo o que é que aquela genealogia tem a nos dizer. Por hora, que fique o recado. Deus será sempre o nosso rei. Que Deus abençoe vocês. Amém. E aí, gente, já vamos deixar marcar? Eu fiquei aqui ficando, mas espera, o que é que tem a ver o primeiro texto? Mas boa explicação. Pastor? Já pode deixar remarcado aí, ó, retorno. Não, marca logo aí que eu tô ansiosa. A igreja está Jardim Sábado que vem. Tem aceitado o convite. Ô, Railon, pode marcar sábado que vem, Railon. Mas sábado que vem é você, não é? Por isso mesmo que ele tá falando. É isso que eu tô falando, já pode marcar com ele. Com o pastor. Então agradecemos ao pastor aí pela maravilhosa mensagem. Agradecemos também aos irmãos que estão presentes aqui no nosso culto, né? Possamos estar aqui mais vezes. Nisso, na quarta-feira tem mais também. A nossa foto. É isso, a nossa foto. Abrem suas câmeras aí, pessoal. Vamos tirar uma foto. Passa e o perfume. o gel no cabelo, pastor.